Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Tô vendo que tem gente querida aí. Um beijo para a aniversariante mais querida do dia, Dona Góes. Um beijo, seu Agostinho foi hoje no consultório, espero que o senhor esteja bem. Vamos começar daqui a pouco. Pessoal, hoje nós estamos na nossa 7ª live da série de lives que eu tenho denominado como Soneca Informativa. Soneca porque são lives bem rápidas, informativas porque a ideia é passar informação de uma forma acessível, que todas as pessoas possam entender, possam tirar dúvida, possam participar. Que bom que o senhor está bem. Um abraço para o senhor. Possam participar e que a gente também possa estar mais próximo, né? Hoje é a nossa 7ª live. Eu vou fechar essa temporada com 8 lives. Então, sexta-feira, eu vou ter o caso real que exemplifica o nosso assunto de hoje. Então, é também um motivo de a gente estar junto, né? Nessa temporada aqui de um mês, foram 8, esse é o 7º, serão 8 encontros, se Deus quiser. E eu vi amigos aqui de São Paulo, de Bauru, de Orlando, nos Estados Unidos, de Fortaleza, de Boa Viagem, do Ceará, enfim, de João Pessoa, do Brasil todo, de fora do Brasil. Então, assim, é do Rio de Janeiro, olha a Raíssa aí. Boa noite, Júlio. Então, assim, é sempre muito bom poder ter esse momento aqui com vocês, ter esse encontro aqui e falar do assunto que eu acho que é um dos que eu mais amo nessa vida, né? Que é o meu trabalho, que é a medicina do sono. Então, hoje, o tema da nossa live é bem interessante. A mamãe cuida do bebê. E quem cuida do sono da mamãe, né? Tem alguma alteração no sono da mamãe aí, depois que a gente tem bebês? Isso pode acontecer? Oi, Lídia! Como que funciona isso aí, né? Então, sexta-feira, a nossa convidada vai ser a minha amiga querida Nathalie Pinheiro. Ela tá nesse desafio de cuidar do sono da mamãe e do bebê pela 4ª vez. Ela tá no 4º filho, segundo ela o último. O pequenininho tem 5 meses, o João. E a gente vai ouvir dela como que ela tem feito para gerir tudo isso, para conseguir ficar tão ativa nas redes sociais, cuidar das crianças, cuidar do sono do bebê, cuidar do sono dela. Então, sexta-feira a gente vai ouvir a Nathalie. Não será essa semana na quinta-feira, porque essa semana em caráter de exceção eu não vou conseguir, porque eu vou ter uma aula numa parte de educação continuada dos médicos e cardiologistas aqui de Brasília, é uma espécie de congresso, então eu vou estar nesse horário dando essa aula, numa mesa redonda com outros colegas. Mas sexta-feira a gente vai estar aqui e vai estar trazendo o nosso exemplo prático. Então, vamos começar aqui, serão somente 30 minutos. Hoje eu tive um probleminha aqui, entrei uns minutinhos atrasada, mas estamos aqui. E os 10 minutos finais, vocês podem colocar as perguntas aqui nessa caixinha, nessa interrogação. E já vão guardando as perguntas aí que a gente vai conversar. Então, as mulheres, de uma forma geral, a primeira pergunta é: as mulheres têm mesmo mais dificuldade de sono do que os homens? Ou as mulheres reclamam mais? O que vocês acham? De uma forma geral, nós mulheres só não temos muito mais dificuldade do que os homens na infância, porque o que dá o tom da infância é basicamente a rotina, né? O que dá a qualidade de sono na infância é rotina, alimentação adequada, e aí as crianças vão embora, como nós conversamos na última live. Mas, a partir da puberdade, ali quando a mulher começa já o período menstrual, aí ela já começa sim a ter algumas dificuldades que já começam a abrir ali o abismo em relação aos homens. Então, toda a parte hormonal, assim como nós oscilamos do ponto de vista hormonal, o nosso padrão de sono acompanha essas oscilações. Então, ali eu vou resumir aqui um pouco de cada fase das nossas vidas. Mas ali na nossa adolescência, o ciclo menstrual, à medida que vai mudando a etapa do mês, o nosso padrão de sono vai mudando. Começo do mês, a gente dorme, é o melhor, né? É a parte que a gente dorme melhor. No meio do mês, que é o período ali periovulatório, em que a gente tem mais efeito de progesterona no nosso corpo, a gente começa a ter muita sonolência, a ter muito cansaço, um raciocínio mais lento. E aí depois chega o final do mês, que a gente começa a fase de TPM, né, de tensão pré-menstrual.
E os estudos mostram que nós mulheres ali naquela fase próxima ao momento que a gente vai menstruar, a gente dorme em média 1 hora a menos do nosso tempo total de sono. Então, por vários motivos, por irritabilidade, por um sono mais fragmentado, a gente dorme menos. E assim a gente vai, aquela história de mulher de fases, né? A gente vai de fases em fases, de fases em fases, mudando durante o ciclo e mudando o nosso padrão de sono durante o ciclo. Isso não é uma doença, isso não é uma falta de cuidado com o sono, isso é fisiológico, mas já nos traz um certo desconforto. Mas a gente consegue, vai em frente e aí chegou a gravidez, né? Na gravidez, as mulheres têm mais dificuldade de sono, como que é? Então, os estudos falam que existe um aumento dos distúrbios, das dificuldades de sono, em torno de 66% até 94%. Então, é muito alto, né? Praticamente todas as mulheres vão ter alguma dificuldade de dormir durante a gravidez. Eu não falo só de dificuldade, eu falo de doenças do sono mesmo. Ali no comecinho da gravidez, no primeiro trimestre, a gente começa a ter aquela sonolência, aquele cansaço. Isso é uma consequência do efeito da progesterona, que aumenta bastante nessa fase. Então a gente começa a ter essa dificuldade. E aí quando entra no segundo trimestre, na parte do meio da gravidez, a gente se restabelece, é a melhor fase. Eu fiz uma live aqui com a minha obstetra, a doutora Tassiana Fontes, e ela sempre falava isso pra mim: não, aproveita para operar, aproveita para trabalhar, que essa é sem dúvida a melhor fase. E eu, meu Deus do céu, qual é a pior, né? Porque a gravidez, pra mim, as minhas 2 gravidezes foram um grande desafio. E aí, quando a gente entra no último trimestre, que são os 3 últimos meses, mais que barrigão, perto do bebê nascer, aí quase 94% das mulheres, é um índice muito alto, elas têm distúrbios do sono. Então, dificuldades de uma forma geral. O mais comum é a insônia, porque o bebê mexe, você sente o bebê mexer e aí você acorda porque o bebê mexeu. Você vai várias vezes ao banheiro, ó, minha sogrinha entrando aí, um beijo pra senhora, dona Leonor. Você vai várias vezes ao banheiro porque a bexiga tá cheia, você precisa esvaziar a bexiga, dor nas costas, e aí começa a ter azia, queimação no estômago, começa a ter refluxo, e o fato de retornar o ácido, aquilo faz com que aconteça mais apneia. A apneia do sono e os roncos, eles aumentam muito na gravidez, também por uma série de motivos. Por sua vez, eles são fatores de risco para eclâmpsia, pré-eclâmpsia, para o bebê nascer com restrição do crescimento, dificuldades com o bebê. A apneia do sono tem que ser cuidada, tem que ser tratada durante a gravidez. O nosso foco aqui hoje não é essa fase, não é a gravidez, mas eu quero deixar essa dica de ouro aqui. Se tiver alguma gravidinha ou alguém aí da plateia, manda aviãozinho para as gravidinhas, para elas ouvirem aqui a gente e entenderem que se tem alguma dificuldade de ronco, de parada, de engasgo à noite, isso precisa ser tratado, porque pode gerar eclâmpsia, pode gerar dificuldade no bebê. Isso gera também aumento de peso na gravidez e manutenção desse ganho de peso. Então é comum as mulheres ganharem mais peso quando roncam muito e terem depois muita dificuldade de perder esse peso, né, no pós-parto. Por fim, o que não se deve dizer nessa fase de gravidez para a mulher que eu ouvi demais, mas isso é muito indelicado, aproveita para dormir. Dorme, aproveita para dormir, porque nunca mais você vai dormir. Então, não falem essa frase para suas amigas, para os seus pacientes, porque isso é muito delicado e não existe uma espécie de... não existe poupança de sono. Não adianta dormir muito na gravidez, porque depois da gravidez você não vai conseguir dormir. Então não existe, não dá para fazer uma poupança e sacar depois. O que tem que ser feito é cuidar em cada fase de acordo com as possibilidades, né? Então, vamos lá para o nosso foco da live de hoje, que é o período do pós-parto, do puerpério e de quando as nossas crianças ainda estão muito pequenininhas. Esse período aqui não se fala nem tanto em índice de distúrbios do sono, porque é um fato, né? Os distúrbios do sono, eles vão acontecer em quase 100% dos casos. Então, a questão aqui... Beijo, Carol! A Carol fez curso de sono comigo em São Paulo, feliz de ver você aqui. Então, a questão aqui, depois que a mulher tem filho, não é se ela vai enfrentar alguma dificuldade do sono. Isso é um fato. A questão é se conscientizar disso,
saber como enfrentar isso, e é por isso que a gente está conversando aqui agora, e depois saber que isso vai passar. Por quê? Porque é muito comum, junto dessas dificuldades do sono, depois que a mulher tem filho, vir também pela própria dificuldade de sono e pelas variações hormonais, um quadro de blues puerperal, que é uma espécie de tristeza, a mulher fica triste, não quer se cuidar, e isso só colabora para essa dificuldade, esses distúrbios do sono. Então, primeiro passo aqui, com relação agora, a gente já entrou no ponto aqui de depois da gente ter os bebês, depois nossos nenéns nasceram. Então, o primeiro ponto é saber que nós vamos enfrentar a fase mais desafiadora das nossas vidas. Isso não é uma opinião, isso é questão de estudos. Essa é, sem dúvida, a fase de maior desafio para nós com relação ao sono. Esse desafio ele vai vir, isso é matemático. Nós vamos ter que ter estratégias para administrar tudo isso e precisamos saber que isso vai passar. A notícia boa é que vai passar. Vocês querem saber a notícia ruim? Não tão boa agora, né? Que nem eu gostei de ler esse estudo aqui. A notícia não tão boa é que não vai passar tão rápido quanto nos falam. Os estudos mostram que a gente demora, em média, vou fazer igual minhas nenéns agora, 6 anos. A gente pode demorar até, em média, 6 anos para voltar a dormir de forma adequada como antes. Se a mulher já tinha alguma dificuldade do sono, essa dificuldade ou essa doença, ela vai se exacerbar nesse período, provavelmente, porque já piorou na gravidez. E, em média, 6 anos depois é que a mulher volta a dormir da forma correta. Esse período ele pode ser encurtado, ou ele pode ser aumentado, ou aquela alteração de sono pode se instalar de uma vez por todas, né? Não é incomum receber amigas, pacientes no consultório falando: doutora, eu dormia bem, depois que meus filhos nasceram, eu passei a roncar, ou eu passei a ter apneia, ou eu passei a ter insônia, e isso se estabeleceu de um jeito que eu não consigo mais lidar com isso. E a mulher demora muito tempo para aceitar esse diagnóstico, e demora muito mais tempo para procurar ajuda. Primeiro porque ela tem sempre aquela coisa de: nossa, eu faço e aconteça, e aconteço, eu levo meus filhos, eu levo meu marido, e a gente tem que ter cuidado para não nos colocar no final da fila dos cuidados, né? E segundo porque, como que eu posso falar? Culturalmente, não é divulgado isso. Quem ronca, quem tem apneia, quem tem problema de sono é o marido, né? Não é uma queixa comum entre as mulheres, mas estatisticamente, com relação aos estudos, as mulheres têm sim muito mais dificuldade de sono do que os homens, tá? Em cada fase que a gente já conversou, né? A menopausa é um outro capítulo desafiador, mas em cada fase, por algum motivo específico, nós temos mais dificuldades e a gente precisa saber disso para administrar isso da forma correta. Então, seguindo aqui, outra estatística que também não é tão animadora, mas que a gente precisa saber para enfrentar, é que em torno de 2 ou 3 meses do bebê, olha só, até 2 meses o bebê tem aquele soninho picado, né? E o sono da mãe acompanha o sono do bebê, aquele sono entrecortado e fragmentado. A partir dos 2 meses é quando o bebê começa a sustentar mais horas de sono. Ele começa a sustentar 3 horas, às vezes 4 horas. E aí os estudos mostram que as mulheres não. Elas, apesar dos bebês conseguirem ter uma janela de sono maior, as mães continuam tendo um tempo máximo de sono seguido por 2 horas e meia no máximo. Então aí chega o nosso terceiro desafio, sei lá, quarto, quinto desafio, né? Somado a tudo isso, a gente precisa entender os motivos e as causas de aparecer, porque isso que eu falei até agora é fato, né? Isso acontece com todas nós. Mas por que isso acontece, né? Vamos entender por que isso acontece. Primeiro de tudo, a gente vem com níveis hormonais altíssimos, lá em cima. E aí os níveis, eles caem de repente. Então acontece uma queda abrupta, súbita, dos níveis de estrógeno e progesterona, que são hormônios que nós precisamos para fazer o nosso relaxamento, para manter a nossa via aérea, a nossa parte muscular, nossa musculatura do sono, nossa musculatura aqui da região de hipofaringe rígida, aberta, para a gente não ter tanto ronco, não ter tanto hipopné, não ter tanta apneia, ou seja, não ter tantas interrupções respiratórias. Além dessas quedas hormonais que acontecem nesse período,
nós ganhamos peso na gravidez e esse peso ele não vai embora assim, né? Então, eu tô até agora correndo atrás do prejuízo. Então, a mulher tá com o peso aumentado e aquilo certamente vai dificultar o sono. Vai gerar mais refluxo, vai gerar um sono mais fragmentado, vai gerar ronco. Você bem sabe o que é isso, né, minha amiga? Olha aí, o pessoal comentando aí embaixo. Vai gerar uma dificuldade maior por conta dessa perda de peso. Um outro dado super interessante é que nós temos um estado mental, e isso é documentado em estudos, registrado através de eletroencefalograma, que são exames que veem o funcionamento cerebral. A mulher, ela tem naturalmente um estado de hiperalerta. A mulher, ela é mais alerta do que o homem, e isso é evolutivo, né? Então, tem estudos que descrevem casos que a mulher levanta da cama. Eu até convidei uma amiga minha que me descreveu recentemente esse caso, que até se tornou uma paciente minha, mas ela não pôde porque está colocando as crianças para dormir. O que aconteceu com ela, os estudos descrevem. Tem casos de mulheres que levantam da cama, pegam o seu bebê, amamentam o seu bebê, seguram o bebê, põem o bebê para dormir e elas simplesmente não sabem que fizeram isso, né? Então, elas fazem isso por um estado de hiperalerta, ela tá ali para cuidar da prole. E esse ponto aqui, daqui a pouco a gente vai destrinchar ele, né? E aí depois ela faz tudo que ela tem de fazer, volta e ela sequer sabe que aquilo aconteceu, né? Então tem dois fatores aí envolvidos, o cansaço extremo decorrente da falta de sono, da privação de sono, e o estado natural de hiperalerta que se exacerba depois que a gente tem os nossos filhos. Segundo ponto, a mulher estatisticamente ela tem mais tendência à insônia a vida toda. E isso também se exacerba nesse período depois que os filhos nascem, porque nós temos digamos assim, a incumbência de proteger a nossa prole. Então, por conta disso, a gente tem a característica de estar o tempo todo ligada, né? O tempo todo ligado. Então, se o bebê chora, certamente a mulher vai acordar antes do que o homem. Raramente esse padrão é invertido. Eu já tive no consultório pacientes que falam assim, nossa, mas ela não acorda por nada, eu que tenho que levantar. Mas, via de regra, são as mulheres que acordam, às vezes elas até acordam o marido, mas aquele estado de sensação, de proteção da prole, ele é intrínseco da mulher. E isso dá a ela a característica de ter mais insônia. Não só com relação à prole, depois com relação à casa, e aí a criança vai crescendo, vai mudando de fase, e a gente também vai acompanhando essas fases. Depois vem as viroses da infância, essas dificuldades, o nosso sono vai sofrendo junto com os dos nossos bebês, né? Júlio, na sua casa tá sendo assim, Júlio? Vão dividindo aí com a gente, vão dividindo aí as experiências, eu adoro quando vocês escrevem aí. Outra coisa que nos atrapalha muito depois que a gente tem os nossos bebês, logo que eles nascem. Normalmente, a gente demora para retomar a nossa rotina de exercício, né? Algumas mulheres têm dificuldade de fazer exercício na gravidez, a maioria para um pouco na gravidez, isso aconteceu comigo, eu não pude fazer exercício nas minhas gravidezes. Então, a gente demora para retomar. E aquele benefício do exercício, que para o sono, né? Muito bem, pessoal. Vão mandando aviãozinho aí para as amigas que vocês entendem que precisam ouvir esse conteúdo aqui. Vamos lá, tem muito conteúdo aqui. Então, esse benefício do exercício, normalmente a gente perde ali, depois que a gente tem filho. Primeiro porque eles são muito bebês, a gente tem que amamentar. Depois a gente tem que, eles são um pouquinho maiores, a gente tem que cuidar da rotina. E aí, determinado mês, a gente tem que voltar a trabalhar, né? Algumas têm os privilégios de voltar com 6 meses. Eu nunca aguentei esperar 6 meses, então as minhas 2 meninas eu voltei com 2 meses, então eu já estava, 1 mês e pouco, já estava indo para o centro cirúrgico, operando, cuidando delas, amamentando, né? Essa coisa toda. Então a gente perde o benefício do exercício físico, que se fosse valorizado seria como remédio em todas as fases. Nessa fase, então, ele se torna muito, muito, muito expressivo. Irregularidade da rotina. Quem acompanha as lives aqui tem visto que eu tenho batido nessa tecla, porque o nosso corpo precisa de ordem, de regularidade. A gente precisa dar o tom para o funcionamento do nosso metabolismo. O nosso corpo não funciona numa desordem. E o puerpério, período depois que a gente tem os nossos bebês, ele é um período desordenado, entendeu? Então, não tem como.
a gente vai restabelecendo essa ordem, a gente vai ditando o tom, mas ele naturalmente foge um pouco do nosso controle. A gente precisa estar preparado para isso. Então, a gente não dorme bem à noite. O bebê era para estar dormindo, mas ele fez cocô, ele tem que mamar, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, essa irregularidade da nossa rotina, ela gera uma mudança do nosso padrão hormonal e isso repercute na nossa dificuldade de dormir, sim. O cansaço extremo durante o dia, às vezes vira um ciclo vicioso. O cansaço extremo gera um estado de estresse. O estado de estresse gera a insônia. A insônia gera, e aí isso vai se repetindo. Então, quanto mais cansada a gente fica, mais alerta a gente fica, e isso vai se repetindo, né? Daqui a pouco a gente vai passar as dicas, tá, pessoal? Por fim, é um período de muito medo, de muitas incertezas. Eu não sabia, por exemplo, eu achava que eu ia conseguir dar conta de tudo, mas tem lá uma neném, você tem que nutrir, você tem que dar um tom da criação, você tem que saber se tá comendo certo, se tá ganhando peso certo, tem a vacina, tem você que já tá querendo se cuidar, tem a casa para gerir. Então, a mulher, ela fica excessivamente sobrecarregada nesse período. Não tem como, é natural do período. E isso pode gerar isso pode estar associado a algumas questões de blues puerperal, que são aquelas tristezas do pós-operatório, do pós-operatório não, do pós-parto, em que a mulher fica muito apática, fica triste, dependendo do grau, às vezes a mulher até rejeita o bebê, então isso também prejudica a manutenção do sono, ela fica com o sono muito fragmentado. E a falta de sono também gera um estado de estresse, de cansaço, de tristeza, gera um aumento do risco dos distúrbios de humor, né? Que seria ansiedade e depressão. Então, vira esse ciclo vicioso aí, nem todas têm, graças a Deus eu não tive, algumas amigas tiveram, mas vira um ciclo vicioso que é muito difícil da gente coordenar tudo, né? Então, vamos agora às dicas. Primeira e maior de todas as dicas, rede de apoio. Nós precisamos de rede de apoio. Se você tem família, pede ajuda para a família. Se você tem vizinho, pede ajuda para os vizinhos. Se você tem amigos, chama os amigos. A nossa primeira filha, a gente falou, não, pode deixar que a gente cuida de tudo, eu vou instituir a rotina, tá tudo certo. E a gente não deu conta. Quando a minha mãe chegou, eu quase chorei, parecia que eu estava vendo Jesus. E, meu Deus, minha mãe chegou! E foi aquela alegria, e na segunda filha já era todo mundo ajudando. Pode entrar, pessoal, ajudem mesmo. E foi muito mais fácil, eu dormi muito melhor. O período depois foi muito mais fácil porque eu tive rede de apoio e eu me permiti usufruir isso, né? Eu tive grandes amigas que estão aí comigo na plateia, Bel, grandes amigas que me ajudaram, Duane, pastora Angélica, que tiveram comigo, isso me ajudou demais. Isso, todas nós temos amigas, todas nós temos alguém para nos dar esse apoio. Uma curiosidade, esse dado nem é tão curioso porque é quase óbvio, não existem medicações seguras para essa etapa, tá, da nossa vida. As pessoas perguntam se tem remédio, se tem melatonina, o que pode suplementar, o que pode usar. Não existem, os estudos não fecham uma opinião com relação a isso, até porque é difícil de fazer estudo nessa fase da nossa vida, porque você acabou de estar grávida e agora você está amamentando, e qualquer medicação pode prejudicar o seu bebê. Então, não tem muitos estudos mesmo, a gente tem muitos estudos mesmo, a gente tem carência de estudos para essa fase, então não tem medicações. E tá, então o que nos resta além da rede de apoio? Higiene do sono. Nós temos falado muito disso aqui nas outras lives, eu volto a reforçar isso. Isso não é apenas teórico, isso é prático, isso faz diferença. E tem alguns pontos aqui da higiene do sono que a gente vai frisar e alguns que a gente vai ter que mudar do padrão. Caminhada vamos entrar aqui agora nas dicas bem práticas. Fazer caminhada com o bebê, levar o bebê para pegar sol, aproveita, mamãe, já faz uma caminhada. Isso conta como um exercício físico para você já vai liberar hormônios que mais na frente vão funcionar, mais na frente que eu digo à noite, né? Eles vão funcionar com melatonina, que o nome dessas substâncias uma delas é a adenosina. Então o exercício físico, por mais que seja só uma caminhada, ele nos ajuda a restabelecer e ter um sono de mais qualidade. De preferência ao sol, de preferência pela manhã, porque aquilo vai ter uma repercussão na produção de vitamina D
e depois vai ter uma repercussão na produção de melatonina. Isso dá para fazer, eu tô falando aqui de dicas reais e práticas que a gente consegue, eu sei que a gente consegue, fixar os horários das refeições. Dá pra gente fazer, dá pra gente estabelecer uma rotina de mais ou menos ali a hora de café da manhã, a hora do almoço, a hora do jantar. Eu vou dar uma vírgula aqui, pessoal. Eu vou entrar um pouquinho aqui no tempo das perguntas, mas se vocês tiverem perguntas já podem colocar aqui nessa interrogaçãozinha e daqui a pouco eu vou começar a responder. Então nós já devemos fixar os horários das refeições. Tá, o neném tem que mamar, o neném tem que tomar banho, não. Mas a gente tem que comer, né? O bebê precisa de nós, assim, precisa da gente bem. Então, isso é minimamente tranquilo, assim, de fazer. A gente vai ter o café da manhã no horário certo, o lanche na hora certa, beber bastante água. Isso ajuda tanto na produção de leite quanto na qualidade do nosso sono. Evitar bebidas estimulantes, não só pelo nosso sono, até pelos nossos filhos também. Café demais, café preto demais, não é o momento, tá? Quanto mais estímulo a gente dá para o nosso cérebro, mais insônia ele vai ter, mais difícil vai ter da gente entrar no período de relaxamento e entrar no sono profundo. Então, evitar o excesso de bebidas estimulantes, tá bom? Ainda com relação à alimentação, evitar jantar muito tarde. Eu cometia tanto esse erro, eu não sei vocês, mamães, e dava uma fome, um desespero quando eu tava amamentando, então eu comia tudo da geladeira. Meu marido ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Que não é assim. Então, outra dica aqui que me veio à cabeça agora, preparem os maridos também. Eles precisam entender que nós vamos passar por essas variações. E aí eles vão nos ajudar a enfrentar essa fase, né? Então, evitar atacar a geladeira de madrugada, evitar jantar tarde demais. Entrou uma pessoa muito querida aqui que eu vou ter que mandar um beijo. Alba, um beijo. Eu fiz um curso com ela quando a minha bebê tinha 2 meses, eu tava passando por isso. A minha mãe tá falando aqui que tomava muita água. Tomava mesmo, que era eu que ia buscar água pra minha mãe, cada vez que ela amamentava, viu, pessoal? Então, beber bastante água. Outra coisa importante, então já falamos de evitar os jantares muito tarde, tá? A gente tem que ter cuidado com isso, porque isso aumenta o refluxo, e o refluxo faz o nosso sono ser mais picado mesmo, às vezes a gente não consegue ter consciência disso, porque isso gera micro despertar, não gera um despertar. O micro despertar, ele não nos traz consciência, então você não sabe, não sei, eu só sei que eu tô cansada, não dormi bem, mas não sei direito por quê, e quando a gente vai puxar na história que trata o refluxo, isso melhora bastante a qualidade do sono, tá? Jantares leves, tá bom? Não nos ajuda jantar jantar muita carne, jantar muito frango, tem que ser jantar mais leve, sopa, salada, com um lanchezinho, comidinha mais leve mesmo. Uma dica aqui de higiene do sono que é totalmente diferente das dicas padrões, tá? Isso é para essa fase. Normalmente o que é que eu falo? Evite sonecas durante o dia, no máximo ali depois do almoço. E de no máximo 30 a 40 minutos. Não é para passar disso. Aqui é diferente, tá? Essa dica aqui é diferente de todas as nossas outras fases. Aqui a gente tem que dormir quando o bebê dorme. É um estado de tanta privação de sono, a gente tem tão poucas horas de sono que a gente deve dormir sempre que a gente tem a oportunidade durante o dia. E à medida que o bebê vai embalando o sono à noite, diminuindo o sono durante o dia, a gente vai tentando voltar à nossa regularidade, o quanto antes. Outra dica super importante é estabelecer, instituir uma regularidade do sono do bebê. Tem dias que o bebê vai sair da rotina, vai pra consulta, tem, mas a exceção só existe se existir a regra. Então a gente tem que instituir uma regularidade. O nosso dia, ele tem que ser relativamente previsível. Eu tenho que saber que ali por volta de 9 da manhã o meu bebê vai estar dormindo, então eu consigo resolver alguma coisa ali entre 9 e 11. Então eu tenho que ter mais ou menos essa rotina. Eu durmo sempre tal hora. E a gente já vai dando um tom de regularidade para o nosso dia, para o dia do bebê, depois para o nosso dia e depois para o nosso sono. Olha só, entrou outro paciente querido aí que tá com um bebê pequeno que eu sei, né, Hernani? Pega as dicas aí. Regularidade do sono do bebê é regularidade do sono da mamãe.
Rotina previsível do bebê é rotina previsível da mamãe e é qualidade do sono da mamãe. Isso eu vou terminar por aqui as dicas, isso é um investimento para a nossa saúde a curto prazo, porque senão a gente fica exausta, a médio prazo e a longo prazo. Quinta-feira passada agora eu recebi uma colega muito querida, Karine Petri, que falou do caso dela. Ela bateu o carro nessa fase, ela estava indo trabalhar e ela simplesmente dormiu e bateu o carro, né? Os números estatísticos, eles mostram que o aumento de acidente de trânsito, ele é real nessa fase. Então, a gente precisa sim ter cuidado com isso, tá, pessoal? Então, essas são as dicas de hoje. Como a soneca é bem rápido, então vamos agora para as perguntas. Eu roubei 5 minutos do tempo de vocês. Deixa eu ver aqui as perguntas. Confesso a você que depois que temos filhos, nunca mais o nosso sono é o mesmo. Então agora nós vamos reconstruir, essa é a minha mãezinha, tá? Vamos reconstruir essa ideia. Isso depende muito de nós, tá? O nosso sono, o que os números mostram? Que isso pode perdurar por até 6 anos em média, mas isso pode ter um período bem menor. O que acontece comumente? A mulher, ela adquiriu um distúrbio do sono na gravidez, ou insônia, ou esse estado de hiperalerta, essa fragmentação do sono, ou ela começou a roncar na gravidez porque aumentou o peso, ou ela começou a ter apneia, e aí depois da gravidez, ela permaneceu nesse padrão, e isso torna muito mais difícil a perda de peso. Porque a perda de peso se torna mais difícil, a gente pode ter aquela insônia que foi aguda, transitória, cronificada, se instalou. Algumas mulheres passam a consumir medicações para dormir depois desse período, o que torna o ciclo ainda mais difícil, mais vicioso. Outra coisa que também é comum e que faz as mulheres pensarem nisso que está aqui nessa pergunta: o ganho de peso, ele estabelece um padrão de hipopneia ou de apneia. As mulheres jovens, elas têm muito mais hipopneia do que apneia. O que eu estou falando aqui? Elas têm muito mais diminuição da oxigenação. A apneia, por definição, ela dura 10 segundos e a hipopneia é como se fosse uma duração menor ou com menor impacto. Vamos deixar assim, né, para ficar mais fácil de entender. Então, ela não é tão grave na questão de tempo, mas ela agride o nosso corpo do mesmo jeito, tá? Então, é comum as mulheres ficarem com esse padrão. E aí elas aceitam. Elas aceitam que esse vai ser o padrão de sono dela, isso se torna uma realidade, aí a gente começa a usar esse jargão, que depois que tem filho a gente não dorme mais do mesmo jeito, mas isso não é para ser verdade. A gente pode sim voltar à nossa rotina de exercício físico, a gente pode perder peso, a gente pode cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos filhos e restabelecer a nossa rotina sim. Quanto mais cedo a gente cuida, melhor. Porque aí depois vem a outra fase mais desafiadora, que é a menopausa. Aí a menopausa, se a gente for entrar aqui nas questões do sono da menopausa, elas são... Ó, só pra vocês terem ideia, as mulheres vão cuidando dos filhos, esquecem de si, aí pá, entrou na menopausa. E aí a queda hormonal é muito súbita, começam os fogachos, o índice de apneia aumenta e iguala ao dos homens, e aí ela agora ganhou um novo distúrbio, e o que ela associou mentalmente? Que aquilo era lá do problema dela de sono da gravidez. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é: o sono para a mulher, ele é mais desafiador sim, isso acontece em todas as fases da nossa vida, mas certamente, né, se Deus nos fez assim, nós temos capacidade de retomar e de administrar todas essas fases. Isso pode ser feito de uma forma conservadora, seguindo somente essas dicas que eu dou, que muitos colegas da medicina do sono dão aqui nas lives. Mas se a gente detecta uma dificuldade de vencer isso sozinho, detecta uma dificuldade de vencer esse distúrbio do sono, a gente tem que procurar ajuda sim, tá? Existe tratamento e esse ciclo ele pode ser interrompido. Isso só depende de você, de nós, né? Gente, hoje não vai dar pra gente responder tantas perguntas. Eu vou ter que ficar por aqui, só falta 1 minuto. Se tiver mais alguma pergunta, pode pôr aqui na caixinha ou aqui embaixo, eu vou responder nos directs, podem me mandar mensagem, quase todo mundo que tá aqui, meus pacientes todos têm meu número pessoal, mandem no direct, eu respondo para vocês, é um prazer para mim poder responder.
Quinta-feira eu não vou estar aqui, porque eu vou estar numa aula com outros colegas médicos. Eu vou me informar, mas eu acho que essa aula ela pode ser aberta ao público. Eu jogo aqui nos stories depois. Mas sexta-feira a gente vai ter uma live super interessante, super engraçada, com a Nathalie, que é uma colega que está passando por isso pela 4ª vez e vai contar para nós como que ela está fazendo, como que ela fez as outras vezes, como que ela faz agora, como que é a rede de apoio dela, como que ela está restabelecendo o sono dela. Tá bom, pessoal? Muito bom ter vocês aqui. Conforme combinado, a gente acaba sempre às 21h10. É uma live rápida, como uma soneca mesmo. Eu ponho aqui todas as informações e aí no final da semana a gente vem com um caso prático. Um beijo para todo mundo que entrou aí, Loreninha, os pacientes, meus amigos, parentes, primos. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.